Irmãs, romeiros de Nossa Senhora Aparecida, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao santuário. Que Deus abençoe o seu dia, a sua romaria, a sua caminhada. Que vocês possam hoje, na casa de Nossa Senhora, fazer uma bonita experiência de Deus e caminhar com Jesus de Nazaré. Caros irmãos e irmãs que rezam conosco pela Rádio Aparecida, pela Rede Mundial de Computadores e também pelos canais de televisão que se juntam à Rede Aparecida para evangelizar. A todos vocês o nosso abraço fraterno. Jesus, no Evangelho de hoje, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta frase é uma frase central no Evangelho de João. Muito importante. Ela pertence ao discurso de Jesus durante a Santa Ceia, quando Jesus estava à mesa, pouco antes de lavar os pés dos discípulos. Jesus, então, fazendo o discurso seu final, ou o seu ensinamento final aos apóstolos, ele diz essa frase. É uma frase central, muito bonita e importante no Evangelho de João. O Evangelho de João hoje nos lembra a passagem, o caminho, a caminhada. O versículo 1 ao versículo 3 nos faz lembrar do povo de Deus, que saiu do Egito. O Evangelho de hoje faz um resgate da caminhada que o povo de Deus fez quando saiu do Egito, foi para o deserto em direção a Canaã. Os 3 primeiros versículos fazem esse resgate. E o povo lá no deserto ficou perturbado. Então Deus deu para eles a lei. E o povo de Deus, quando recebe a lei, este povo, os 10 mandamentos, este povo se coloca em caminhada para a terra de Canaã, a terra prometida, com uma certeza no coração. Viver a lei é estar próximo de Deus. Viver a lei é estar com Deus. Com a encarnação, Deus assume na pessoa de Jesus Cristo a nossa humanidade. E o próprio Deus se faz caminho, verdade e vida. Não é que Jesus Cristo vem substituir a lei. Ele é, entre aspas, a própria lei. Ele é a palavra de Deus, não mais escrita, mas a palavra viva que vem morar no meio de nós. Então Jesus se diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós só podemos entender no Evangelho de João estas palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a partir do mandamento do amor. Porque esta frase de Jesus e o mandamento do amor estão muito próximos, estão ligados até no texto do Evangelho e na atitude do pastor. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está ligado ao bom pastor e ao mandamento do amor. Então, sentado com os seus apóstolos junto à mesa para celebrar a Páscoa, Jesus deixa para o povo, para os seus, para a sua comunidade, 2 ensinamentos. Aliás, Jesus deixa uma herança e uma missão, 2 propostas. Qual é a herança que Jesus deixa aos seus? O mandamento do amor. Um amor que é capaz de ultrapassar todos os limites
da sociedade humana capaz de morrer. O amor leva Jesus à cruz para que as pessoas compreendam que o limite do amor que Jesus fala é superior a tudo aquilo que pensamos em amor. Esta é a herança que Jesus nos deixa. E a missão que Jesus nos dá, esse é o segundo elemento que Jesus deixa para os seus, é o comprometer-se com a vida a partir desse amor. Fazer aquilo que Jesus fazia. Nós só podemos entender Jesus como o caminho, a verdade e a vida a partir da herança que Jesus nos deixou, o mandamento do amor, e a partir da missão que Ele propõe para os seus. Amar com o seu amor, comprometer-se com a vida. Então aqui está o significado das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho, nós entendemos na Bíblia, não é uma estrada, mas é um jeito de ser e de viver. O caminho, na Bíblia, é um jeito de ser e de viver. Então, quando Jesus diz Ele é o caminho, Ele diz que Ele é o jeito de ser e de viver segundo a vontade de Deus. É um jeito de ser e de viver. E quando nós aceitamos este jeito de ser e de viver, nós nos tornamos aquilo que está escrito lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Deus Pai reconhece como filho aquele que aceita a palavra de Jesus. E este jeito de ser e de viver de Jesus revela a verdade. Qual é a verdade? A verdade do Pai é que todos tenham vida, mas só vamos ter vida vivendo este jeito de ser de Jesus de Nazaré, que é o caminho. E caminhando com Jesus, nós vamos chegar àquilo que o Pai nos revela por Jesus, a vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então nós vamos olhar para todo o Evangelho de João e vamos ver como Jesus viveu, lembrando da sua missão, que é nossa também, comprometimento com a vida, lembrando da sua herança, que é o amor que Ele nos deixou. E nós vamos perceber um Jesus muito humano, tão humano, que só poderia ser Deus. Nós vamos perceber um Jesus pastor, um Jesus que cuida, que ama e que protege, que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Olhando para o Evangelho, nós vamos perceber nas atitudes de Jesus o seu jeito de ser no caminho. Diante da samaritana, Jesus é alguém atencioso, é alguém que olha nos olhos. Como bom judeu, Jesus olha nos olhos das pessoas. Com os apóstolos, Jesus é carinhoso, Jesus é mestre, Jesus ensina. Diante da morte de Lázaro, Jesus chora. Diante de Nicodemos, Jesus abre um diálogo, Jesus conversa. Diante daqueles doentes, Jesus cura. Jesus estende a mão. Diante de Madalena, Jesus é humano, Jesus acolhe, Jesus ama. Então este é o jeito de ser, este é o modo de viver que Jesus nos ensina. Essa é a vontade do Pai. Só podemos entender Jesus como caminho, verdade e vida
olhando para todo o Evangelho de João, para todo o texto joanino. Compreender que nós temos uma missão como batizados, comprometer-se com a vida, sermos pastores uns dos outros, cuidar do outro. Assim nós vamos receber, assim nós estamos recebendo e colocando em prática a grande herança que Jesus nos deixou, que é o seu amor. Um amor comprometido com a vida e com o outro. E caminhando com Jesus, a verdade e a vida, Deus vai fazer conosco o que fez com Jesus, como diz a primeira leitura. Deus ressuscitou Jesus. Deus também vai nos ressuscitar. E então nós vamos morar, permanecer no coração de Deus eternamente. Isso é vida em plenitude. Que nós possamos, como Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, caminhar com o Mestre, seguir os seus exemplos, ouvir as suas palavras, colocar em vida aquilo que aprendemos. Que os ensinamentos de Jesus à mesa, antes de celebrar a Páscoa, nos leve àquela simplicidade, àquela humildade. Pouco depois de dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus tirou o seu manto e vestiu o avental da solidariedade, lavou os pés dos discípulos e disse assim: fazei o que eu faço, eu vos dei o exemplo. Que nós possamos olhar para Jesus e seguir os seus ensinamentos, viver conforme os seus exemplos, para a nossa vida, para que a nossa vida seja eterna no coração de Deus. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e nos ajude nesta caminhada, para que possamos realmente fazer a nossa caminhada vivendo a verdade para ter vida eterna. Amém. Amém. Depois dessa reflexão, vamos agora ficar em pé